Uhum. Então, vamos lá. Entendi. Reunião sendo gravada. Tem que Vamos dar lá, um o curso ok. começa, a gente está indo para a sexta turma de pós-graduação em comportamento alimentar e coaching nutricional. Então, a gente tem, concomitantemente, ainda 3 turmas em andamento. A turma 3 está se formando, né, está terminando aí, e a 4 e a 5 estão acontecendo. Então, quando vocês começarem, né, eu já estou considerando que todo mundo vai começar, perceba, sou uma pessoa que já acha que está todo mundo Já na está pós, falando com basicamente. os Eu alunos, estou né? falando já com os alunos aqui. Turma 6, seja bem-vinda. Exato. E aí vocês, exato. Aí vocês vão estar junto com essas turmas. Como acontecem as aulas, né? Quando a gente decidiu fazer esse curso, eu vou falar um pouquinho da minha formação, a Lu vai falar um pouquinho da dela e por que que a gente decidiu se unir aí e fazer essa pós-graduação especial. Eu sou sou administradora, também formada em marketing e pós-graduada em gestão. Tenho há 15 anos uma clínica de saúde e foi a administração dessa clínica e de profissionais da área da saúde dessa clínica que me conduziram a estudar nutrição. Eu achava que era irresponsável demais eu dar qualquer opinião, né? Na área da saúde a gente estuda, entrega conhecimento e não opinião. Então, para que eu pudesse contribuir com essa clínica, eu decidi fazer nutrição, para contribuir com os nutricionistas que trabalhavam ali comigo. E fui fazer nutrição. No quarto semestre, eu fui me encantando bastante por todos os temas relacionados ao comportamento. Então, por ser também proprietária de uma clínica, eu observava que muitas pessoas procuravam um nutricionista, muitas pessoas procuravam uma dieta. Poucas pessoas aderiam à dieta. Existem estudos que mostram, né, que apenas 25% das pessoas que buscam uma dieta conseguem manter essa dieta por mais de 3 semanas. E eu falava, poxa vida, né? É um preparo tão grande, é um estudo tão grande para você elaborar uma dieta, que seja uma dieta assertiva, né, que entregue aí os nutrientes. Por que será tão difícil? O que que falta nesse atendimento, né? O que que poderia mudar essa realidade, de conduzir realmente esses indivíduos que buscam um profissional da nutrição para uma alimentação que seja mais saudável em todos os sentidos, né, e mais funcional na vida dessa pessoa. E eu tinha também pacientes que chegavam na clínica, e muitas vezes eu estava ali na recepção, na administração, trabalhando em treinamento dos meus funcionários, e eu ouvia o acompanhante que estava com o paciente dizer assim, também quero vir nessa clínica, mas eu vou emagrecer uns 4 quilos, depois eu volto. E aquilo me chocava, porque eu falava, como assim? Né? A pessoa está no lugar onde os profissionais podem ajudá-la. E por que que elas não conseguem agendar consulta? Porque elas acham que, de repente, não é o local, né? Era uma clínica, obviamente, de medicina esportiva e nutrição esportiva. E aí eu fiquei pensando a respeito de tudo isso e estudando toda a parte, né, biológica, bioquímica, neuroendócrina, que a nutrição inicialmente nos apresenta, e depois eu acessei a matéria de psicologia e comecei a pesquisar muito sobre isso. E aí, como eu já tinha outras formações, no meu sexto semestre de nutrição, eu iniciei uma pós em terapia do comportamento alimentar. Depois achei que foi pouco o conhecimento que eu tive na área. Eu, quando fui buscar essa pós-graduação, esperava ter um conteúdo muito mais denso a respeito de comportamento e de tudo que envolve o comportamento, incluindo práticas, né? Que me fossem entregue práticas clínicas diferentes das que eu conhecia. Mas não foi o que eu obtive. Foi uma pós boa, né? Me trouxe uma base muito boa, mas eu percebi que eu tive que buscar muito sozinha como aplicar essa base. E aí eu fiz um aprimoramento na Austrália, no Eating Disorder Center, sou membro de lá, hoje a gente tem a diretora do Eating Disorder Center também como professora da nossa pós, né? E sou mestre em nutrição. Também estudei durante o meu mestrado toda essa parte comportamental, aspectos do comportamento alimentar. Né? Minha dissertação foi sobre restrição cognitiva, comer emocional e descontrole alimentar. E crenças alimentares mantenedoras da compulsão. Então, essa foi uma área que sempre me encantou e eu sempre achei primordial que uma pessoa que trabalha com alimentação fosse capaz de trabalhar também com o comportamento dessa pessoa que se alimenta, né? Sem esse acesso, eu acharia difícil eu, Roberta, de trabalhar e acessar esse indivíduo. A Lu já era uma pessoa que vai contar sobre a vida dela e depois como a gente se encontrou, né? Porque senão eu conto a vida da Lu toda aqui também. Vou deixar você falar da sua própria vida, obviamente. Querida. Então, eu tenho também como a Ruth uma outra formação, eu me formei primeiro em educação física, sempre trabalhei, fiz iniciação científica, fiz meu mestrado com emagrecimento, com obesidade, trabalhei com mulheres obesas pré-menopausa, depois, 10 anos depois que eu me formei em educação física, eu fui fazer a faculdade de nutrição, e aí no meio da nutrição é que eu já entrei no doutorado, enfim, terminei tudo ali meio junto.
mas sempre trabalhando com essas duas áreas alinhadas, né? Tanto a parte da educação física quanto da nutrição. Quando eu me formei em nutrição, eu passei por um dilema que a Rô também relatou, e acho que muitos aqui vão se identificar, que é exatamente esse, assim, eu fiquei muitos anos depois de formada em nutrição não atendendo, porque para mim não fazia sentido fazer a vida inteira de uma pessoa entrar numa dieta. E como eu tinha feito iniciação científica, né, com mulheres pré-menopausa, nessa questão toda do emagrecimento, a gente fazia programa de atividade física, fazia dieta, acompanhava elas durante 3, 4 meses, e eu via essa grande dificuldade de mudança de estilo de vida e de incorporação de novos hábitos. E conforme o tempo foi passando, foi ficando cada vez mais claro para mim que o seguir uma dieta, ou prescrever uma dieta, orientar uma dieta, não é uma solução para uma mudança definitiva. E os estudos foram mostrando isso, eu ia vivenciando isso na minha prática clínica, e aí eu me interessei por essa parte de comportamento, então eu fiz uma formação em coaching primeiro que não era da área da saúde, depois eu busquei uma formação na área da saúde, fiz um curso também nos Estados Unidos sobre isso, e aí eu comecei a desenvolver e incorporar mais essas técnicas no meu atendimento, alinhado com uma linha da medicina que também cresceu muito, que é a medicina do estilo de vida. Hoje a gente escuta muito, né, falar da medicina do estilo de vida, porque de fato a gente nunca entendeu tanto sobre muitos aspectos da saúde, sobre as doenças crônicas, sobre gerenciamento disso, sobre medicamentos, diagnóstico, tratamento, e ao mesmo tempo as pessoas nunca morreram tanto de doenças crônicas, que estão relacionadas ao estilo de vida. Então, tem alguma coisa aí que está faltando, né? Como é que a gente consegue ajudar essas pessoas a mudarem definitivamente esses hábitos? Como é que a gente consegue ajudar essas pessoas a fugirem desse segue uma dieta, depois volta a comer de novo, emagrece, depois engorda de novo, e fica meio escravo e vai desenvolvendo uma relação com a comida que também não é saudável. E aí, no meio desse caminho todo, onde eu procurei a Rô, falei, Rô, topa montar um curso que a gente consiga colocar tudo aquilo que a gente sentiu falta quando a gente começou a atender? Porque eu senti falta de muita coisa, eu fiquei 5, 6, 7 anos sem atender com nutricionista, porque eu sentia falta de ferramenta, eu sentia falta de uma outra estratégia, eu sentia falta de efetivamente conseguir ajudar aquela pessoa a mudar um hábito, incorporar um novo estilo de vida, e a Rô tinha toda essa outra experiência na área de comportamento, como ela já relatou. E foi aí que a gente montou, né, Rô, a primeira turma, que foi em 2019, a primeira, acho, né? Acho que foi 2001. Segundo semestre. Eu só não lembro se foi 18 ou Eu 19 acho que foi agora. 2018, que a gente sentou e montou toda a ementa, submetemos ao MEC, obviamente, para aprovação, e iniciamos a primeira turma, que foi presencial, na época, né? Após ela foi se transformando numa pós-EAD por conta do processo da pandemia que a gente vivenciou. Só que uma vez que ela se tornou aí uma pós-EAD, a gente percebeu que muitas pessoas que queriam acessar essa pós de outras cidades, de outros estados, puderam, então, ingressar com a gente nesse processo, né? Então, hoje, o que a gente tem é uma pós-graduação que tem todas as matérias ali, as aulas são todas gravadas, né? Então, vocês podem assistir isso on demand, de acordo com aí a disponibilidade de vocês. Obviamente, existe um cronograma para que vocês assistam a cada mês um módulo específico, porque muitas vezes um módulo ele é dependente do anterior, né? Para que você construa aí uma linha de raciocínio, mas também nós temos aulas e nós fazemos questão destas aulas acontecerem, que são aulas ao vivo, né? Então, a gente não tá, vocês não vão acessar a aula sendo gravada, vocês vão estar gravando a aula conosco, porque essa aula é dada, então, na presença de vocês, com vocês em participação, e fica gravada para quem não puder, né, assistir depois, ou para vocês revisitarem essas aulas. Então, hoje a pós acontece dessa forma. E muita gente me pergunta, né, sobre essa questão da pós em comportamento alimentar, se é uma pós que vai ensinar a pessoa a não utilizar a prescrição dietética, ou se uma pessoa que faz essa pós não deve utilizar uma prescrição dietética. E não é isso. O que a gente entende é que apenas uma prescrição dietética pode não ser eficiente para a grande maioria das pessoas. E que muitas vezes essa prescrição dietética ela é feita para o nutricionista chegar junto ao paciente naquele plano que seria um plano ideal. Então, quando me perguntam, você calcula uma dieta? A minha resposta é todas. Não teve uma pessoa que sentou à minha frente que eu não calculei qual seria a dieta
ideal para essa pessoa em termos de nutriente, em termos de calorias, em termos de distribuição de macronutrientes. Não teve uma pessoa que sentou à minha frente que eu não fiz esse cálculo, que eu não colhi um recordatório alimentar e calculei esse recordatório alimentar. No entanto, o que eu entrego para essa pessoa não necessariamente é um cardápio ou uma dieta engessada, né? Com o que ela tem que comer da hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir, todos os dias da vida dela, para que ela atinja um determinado objetivo e volte para me contar se ela atingiu. Então, é essa a questão, tá? Uma coisa não é excludente da outra. Dependendo do paciente que senta à sua frente, até pela forma que a nutrição foi construída, muitas vezes ele senta na certeza que ele vai receber um plano alimentar, né? Então, muitas vezes ele vem com essa ânsia de ter, me fala o que eu tenho que fazer da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. E aí, o que essa pós pretende é, inclusive, ensinar vocês como fazer o que é preciso ser feito e como fazer a pessoa que está à sua frente entender o que ela precisa. Porque muitas vezes ela não vem pedir o que ela precisa, ela vem pedir o que ela acha que vai funcionar. E que falhou inúmeras vezes na vida dela. E, de repente, este novo nutricionista pode resolver, esta nova dieta vai ser diferente, essa nova tentativa vai acontecer de outra forma. Se ela recebeu o que ela recebeu todas as outras vezes, talvez aconteça tudo o que aconteceu nas outras vezes. É aquela Né? famosa fala, né? Você é o 5º nutricionista que eu visito. Isso. Eu E não aí, acredito, eu não não é acredito que os outros possível 4 eram isso. incompetentes, não eram, né? Exato, exato. E essa falta, às vezes, que a gente sentia, né? Tanto eu senti na prática como a Rô, e depois, por isso que a gente teve a ideia de montar o curso, é bom, então faço eu o que diferente dos outros? O que os outros... Porque nós, infelizmente, na faculdade, nós ainda não aprendemos a abordar comportamento, abordar mudança de estilo de vida, ajudar a criar gatilhos, nós não aprendemos. A gente pode ter muito leve, assim, alguma coisa nesse sentido, mas falta para a gente ferramentas para que a gente consiga fazer algo diferente do que os outros 4 fizeram. Então, a ideia realmente é, como a Rô falou, agregar ao plano alimentar e à prescrição dietética outras estratégias para quando o paciente que chegar para nós, já chegar dizendo, isso não funcionou para mim. Como é que eu posso... E muitas vezes ele vai falar, mas você não vai me dar mais uma dieta? E aí tem toda, né, uma forma de comunicação, de condução, estratégias, habilidades que a gente vai conseguir construindo num passo a passo, mas sem repetir aquilo que ele mesmo está dizendo que já não funcionou. Então, é agregar a essa prescrição, eu gostei que a Rô falou isso, porque as pessoas às vezes acham que vai jogar fora, né? Rasgar tudo que a gente aprendeu na faculdade, em hipótese alguma. Nós vamos agregar a tudo que a gente aprendeu algo que ficou faltando, que nós, pelo menos, sentimos muita falta e percebemos que muitos colegas também sentem. Exatamente. É aquilo, né? A biologia vai continuar existindo, a bioquímica também, e a fisiologia também. Acontece que a alimentação não é só isso. A alimentação não envolve só o que é biologicamente perfeito, bioquimicamente funcionante, né? Então, e ninguém se alimenta assim, né? Quando eu falo para as pessoas fecharem os olhos, imaginarem que estão cozinhando algo, vamos fazer isso aqui? Vamos fechar o olho. Vocês estão na cozinha. Vocês começaram a cozinhar. E vocês estão separando os ingredientes que vocês gostam, colocando numa panela e sentindo aquele cheiro subir. Todo mundo morrendo de fome aqui. Eu, por exemplo, não jantei. E a gente está preparando esse jantar. A gente está preparando essa comida. Agora, abram os olhos e, por favor, abram também o microfone quem pensou em ômega 3 e vitamina A. Ninguém, né? E o nosso paciente, ele também não pensa nisso quando ele prepara a comida ou ele decide o que ele vai comer. Então, esse nutricionismo que reduz a alimentação a nutrientes transformou as pessoas, hoje em dia, em pessoas nutricionalmente centradas, né, nutricêntricos. Só que eles acham que eles dependem realmente de um especialista para cada momento em que eles decidirem o que eles têm que comer, porque, afinal de contas, nutrientes são invisíveis. Eles não enxergam, eles não estudaram. E só um especialista poderia dizer, então, qual o melhor nutriente para aquele momento, né? E a alimentação é muito mais do que isso. Eu fico pensando como que a gente se alimentava e sobreviveu sem ninguém saber o que tinha dentro de uma cenoura, o que tinha dentro de uma batata, né? E era funcional ainda assim. Então, são essas coisas que a gente precisa saber, assim como eu falo aqui com vocês a respeito disso, a gente precisa saber falar para o nosso paciente, capacitar esse paciente a entender que ele sabe comer e que ele pode escolher. E que nós somos um instrumento para também capacitá-lo em escolhas, em momentos e em alimentação,
né? E não apenas calculadores de nutrientes e calorias. E ao mesmo tempo, Rô, essa fase que a gente vive, onde parece que pode, não pode, é certo, errado, é saudável, não é saudável, onde as pessoas estão se desconectando de outras coisas importantes, né, relacionadas a essa questão que a gente fala da alimentação, e ficam só com esse pensamento binário. E aí, quando come uma coisa que acha que não é saudável, vira uma chavinha, já que eu já comi mesmo, e aí, né, passa 2, 3 dias exagerando, porque depois ela vai pôr a camisa de força dela de novo, que é a dieta. Então, ajudar as pessoas a construírem uma nova forma de se alimentar passa por ajudar as pessoas a ressignificarem alguns diálogos, algumas crenças, algumas ideias que não fazem sentido, mas que elas foram construindo ao longo da vida, ao longo das experiências, ao longo dos convívios. Então, entrar um pouco mais nisso, dar um passinho para trás, que absolutamente não tem nenhuma relação com fazer terapia, e é bom deixar claro, porque também algumas pessoas acham que trabalhar o comportamento necessariamente é fazer terapia. Não. Muitas vezes nós precisamos, sim, do auxílio de um psicólogo junto com o paciente, em várias situações, mas quem vai fazer isso é o psicólogo, não somos nós. O que não quer dizer que a gente não pode perguntar para o paciente, tentar entender, mas por que quando você pegou um bombom, você me falou que você foi até o fim da caixa? O que te impediu de comer um só? Qual é a história que veio? Qual o diálogo interno, né? E de repente vem aquela história de, mas eu estou furando a dieta, eu não posso comer um bombom. E aí trabalhar todas essas crenças faz parte eu acho que de um conjunto de ações e habilidades que nem sempre a gente aprende na faculdade. Perfeito. E aí a ideia da pós é ajudar nisso também. Perfeito essa colocação, né? Eu falo que a gente não pode confundir trabalhar comportamento alimentar com trabalhar emoções e comportamentos do indivíduo. A gente vai trabalhar o comportamento da alimentação desse indivíduo. E o que constrói esse comportamento vai ser acessado, né? Mas as emoções sempre serão tratadas por um profissional especializado em tratar emoções, né? Obviamente, a alimentação carrega emoções. E aí, neste âmbito, nós podemos intervir e entender e ajudar, né? Existe, inclusive, dentro da grade da nossa pós, a psicóloga do Ambulim, a Cris, falando sobre a terapia cognitiva comportamental aplicada por um nutricionista. Como é o trabalho de um nutricionista aplicando terapia cognitiva comportamental em uma consulta. Outra coisa que nós trouxemos nesse curso é também, né, toda a questão relacionada aos transtornos alimentares. Então, nós temos as aulas de transtorno alimentar, nós temos as minhas aulas de transtorno alimentar, nós temos as aulas com a Julie, que não é preceptora, como fala? Ela é a chefe, né, da equipe ali do Ambulim em compulsão alimentar e bulimia. Ela também ministra uma aula conosco. Nós temos a própria Kyla Holley, que é a diretora do Eating Disorder Center da Austrália, ela fala toda a parte dos aspectos psicológicos que envolvem o transtorno alimentar. Faz uma série de ferramentas bacanas, né, Rô? Exato. E dentro dessas aulas nós entregamos muitas ferramentas, né? Como é, então, o acompanhamento e o tratamento de uma pessoa que apresenta um comportamento patológico, tá? E aí é importante só trazer para vocês que quando a gente fala de transtorno alimentar, ele não demanda apenas um conhecimento a respeito dessas ferramentas e dos profundos aspectos, né, de um transtorno psiquiátrico, porque é um transtorno psiquiátrico, que é tratado por psiquiatra e terapeuta, em acompanhamento com um nutricionista aprimorado em transtornos. A gente traz tudo isso porque é primordial que um nutricionista saiba, ao menos, identificar se ele tem à frente dele um paciente que tem um transtorno psiquiátrico, que tem um transtorno alimentar. Né? E o que a gente observa é que quando a gente espera a aula de psicologia na graduação, a gente acha que a gente vai aprender tudo sobre transtorno alimentar e a gente lê Freud. Né? A gente lê muita coisa sobre Freud, a gente fala, cadê a parte que iam me explicar como que o comportamento alimentar pode se tornar patológico, né? Como pode ser um transtorno? Então, isso nós queremos trazer e trazemos nessa pós, né? São aulas densas, é um final de semana inteiro falando sobre os transtornos alimentares. E a gente sempre, a aula de transtorno alimentar que eu dou é ao vivo, faço questão que seja ao vivo, então tem o módulo da Kyla, são 4 aulas da Kyla, depois tem a aula da Julie, depois tem um dia inteiro comigo, na verdade são 2 dias comigo, falando sobre transtorno alimentar e trazendo às pessoas que estão nessa pós o conhecimento completo
do que é um transtorno alimentar, né? Dos diversos transtornos alimentares que nós temos hoje definidos pelo DSM-5. Inclusive, como agir, né, com um paciente que se encontra nesta posição e como encaminhar. Além disso, né, eu trouxe um cronograma completo, porque muita gente pergunta, o que eu tenho nessa pós? Aí eu falei, não vou lembrar de cabeça, porque são muitas aulas, e a gente, desde a primeira turma, a gente vem aprimorando e incluindo aulas, né? Porque o que acontece? Quando a gente abriu a primeira turma, se falava muito pouco disso. E tinha muito professor que era especializado, aprimorado nesses temas. Então, a pós, ela tinha muito de comportamento alimentar, mas também tinham assuntos e temas que eram mais amplos, né, da nutrição clínica. E depois, com o tempo, a gente foi conseguindo montar realmente um time e uma equipe que traz tudo sobre comportamento alimentar em 18 meses para vocês, né? Então, inclusive a parte prática, né, Rô? Porque eu acho que isso é uma coisa que a gente sente muita falta na graduação, né? A gente fica muito na teoria e a gente sente falta do, tá bom, na prática eu faço o quê a hora que essa pessoa sentar na minha frente? Como é que eu conduzo? Como é que eu abordo? Que estratégia? Que ferramenta? O que eu posso fazer? Então, minha preocupação da Rô sempre foi em tentar trazer muito de prática para também a gente entregar para vocês uma coisa que a gente também sentia falta no início, que era mais segurança, mais confiança para abordar esse tipo de paciente ou para ter essas condutas. Então, nas aulas ao vivo, eu dou uma aula ao vivo de ferramentas, vocês têm uma aula gravada e depois a gente faz ao vivo, vocês fazem ali as ferramentas, na hora, ao vivo, para sentir qual foi o desafio, qual foi a dificuldade, para a gente discutir, para que vocês realmente saiam da pós confiantes de pôr em prática aquilo que vocês estiverem aprendendo durante todo o curso, né, Rô? Perfeito. Isso uma coisa muito importante quando a gente fala de uma especialização, né? Nutricionistas vocês já são, atender vocês já sabem, né? Se a gente ficar falando muito sobre a teoria, aqui a respeito do comportamento, vocês vão aprender muito sobre a teoria, né? Mas não efetivamente aprenderem, não efetivamente vão aprender como colocar em prática tudo isso. Então, a intenção da pós é também capacitá-los, né? No uso do que vocês estão aprendendo aqui. E aí, a gente começa, então, em setembro, a primeira aula dessa turma começa em setembro, e essa aula já é de coaching em saúde e competências centrais. Essa primeira aula é uma aula que acontece ao vivo, com a professora Dani Callas, que é PhD no assunto, né? E ela traz justamente essa desmistificação do que dizem que é coaching em saúde e do que é coaching em saúde. Né? E de como utilizar isso sem falácias que a gente vê por aí, e de uma forma extremamente voltada, inclusive, ao cuidado desse paciente que nos procura. Então, essa primeira aula, a aula inaugural de abertura, é ao vivo, a gente pede que os alunos estejam ao vivo, a Dani vai pedir, abram as câmeras, vamos juntos, porque é muito importante essa primeira aula como até uma forma de conexão entre a turma, porque a intenção é que, como estamos entre muitos nutricionistas, a última turma tem 170, a penúltima 107, é que a gente também possa trocar e juntos nos aprimorarmos cada vez mais, né? Então, é muito importante nessas aulas práticas essa troca. Só esqueci de falar que eu e a Lu, cada uma, um mês, abre a aula de clínica escola. Então, todo mês, vocês têm uma aula ou comigo ou com a Lu de clínica escola, em que a gente traz caso clínico para vocês e com vocês a gente desenrola esse caso clínico, tá? Além das aulas do curso nos 18 meses, vocês têm 18 meses de clínica escola conosco. Fora os grupos de estudo que acontecem, que vocês podem acessar todos os grupos, e fora as clínicas escolas que acontecem aos sábados, que são com uma outra professora, que também vai trazer casos clínicos dos mais diversos, mas eu e a Lu, a gente quis centralizar a clínica escola ao longo dos meses, né, com vocês, para que a gente trouxesse muito mais dessa abordagem que a gente utiliza, para que vocês possam assistir como a gente faz, né, dividir realmente o que a gente está fazendo. E ela fica gravada para quem não puder ou para quem quiser rever, né, Rô? Ela fica lá. Exato, fica gravada também. E aí, em outubro, a gente tem o perfil do profissional de sucesso e valores com a Lu Lancha e todo o curso de gestão de carreira com a Roberta Carbonari. Vocês já ouviram falar dessa moça? Ela fez esse curso. Ela, simpatiquinha, bem simpatiquinha. Eu dou esse curso de gestão de carreiras nesse mesmo final de semana que a Lu entrega as competências centrais, né? O perfil do profissional de sucesso, na verdade. Aí a gente entra em noções de psicologia e do desenvolvimento do comportamento alimentar. Quem dá essa aula é o professor Hamilton, ele é um psicólogo sensacional, mestre em nutrição. Então, ele traz uma aula que as pessoas que gravaram essa aula lá na minha clínica
viraram pacientes do Hamilton, de tão boa que é essa aula, de verdade. Os meninos todos pegaram e falaram, a gente vai passar em consulta semana que vem. Então, o Hamilton dá essa aula, depois a gente tem cognitivismo, comportamentalismo e técnicas cognitivo-comportamentais com a Cristiane Reis, que é a professora Cris, lá do Ambulim, que dá o TCC no curso de aprimoramento de transtornos alimentares. Depois a gente tem ferramentas de coaching com a Lu, essa primeira parte é gravada, e depois vocês já entram em práticas de coaching, logo após terem acesso ao conteúdo das ferramentas, que é essa aula que ela comentou. Aí a gente vai para o comer consciente e comer intuitivo, a gente tem o Super João Mortarelli, que é o nome na área hoje aqui no Brasil de Mindful Eating, né? Então, ele ministra a aula de comer consciente, comer intuitivo, e depois o modelo transteórico com a Maria Carolina Tuman, que é uma aula imperdível também. A gente vai para a apresentação. Desculpa, Rô, a gente só tem duas pessoas no Brasil que têm a certificação do International de Coaching, que é a Dani Callas, que abre o curso, e a Tuma. São as únicas duas pessoas no Brasil que têm essa certificação do International Board. E nós ainda bem temos as duas, viu, gente? Foi uma luta, mas conseguimos as duas conosco. Aí a gente tem representações patológicas do comportamento alimentar, compulsão alimentar, primeiro representações patológicas do comportamento alimentar e toda a questão psicológica pela própria Kyla Hooley, é uma aula em inglês, totalmente legendada para vocês, tá? Ela é australiana, então a aula dela é inteirinha em inglês, mas nós legendamos a aula completa para vocês. Aí a gente tem anorexia e bulimia nervosa comigo, compulsão alimentar com a Julie Soult, lá do Ambulim. Depois a gente tem imaginário do corpo, com a Kátia Rubio, e psiconeuro imuno e marcadores biológicos com... não é a Maria Carolina Tuman que dá isso? É? Então temos. Então ela dá dois dias de... É porque ela é bióloga. Ela tem outra formação. Depois nós temos a coordenadora de mestrado de materno-infantil, a doutora Aline de Piano, dando toda a parte de alimentação nos ciclos da vida. Ela dá a parte de materno-infantil, eu dou inquéritos alimentares, eu dou a parte de comportamento do idoso, e nós temos a aula de neofobia alimentar pela professora Helena, também, que foi gravada, inclusive, esse sábado, assisti inteira, tá maravilhosa. E aí a gente tem comportamento alimentar na obesidade, pela professora Aline Davi, interpretação de exames laboratoriais, e a gente aborda toda a parte também de transtornos alimentares e a interpretação desses exames, com o Rodrigo Manda. Psiquiatria nutricional, com uma tal de Roberta Carbonari de novo. Então, vocês veem que eu gosto bastante da aula para vocês, né? Tem outra aula aqui, que não tem a ver com transtornos alimentares, tá? Psiquiatria nutricional é a conversa dos nutrientes com o declínio ou melhoria de saúde mental. Então, a gente está falando de depressão, ansiedade, Alzheimer, TEA, TDAH, então é outro âmbito da psiquiatria e da nutrição. Aí a gente tem atividade física e impacto no comportamento de saúde mental, com o Heraldo Albuquerque. Então ele traz todos os artigos que hoje, os estudos que hoje mostram a importância do exercício físico na saúde mental, e não só na questão estética, né? Então o quanto isso hoje precisa ser de conhecimento de todos os profissionais da saúde, que são normalmente aqueles que têm essa habilidade e essa chance de motivar aquela pessoa a voltar a se exercitar, né? Tem um estudo importante que mostra que entre 10 profissionais da saúde, apenas 3 incentivam o paciente ao exercício físico. E normalmente são aqueles que praticam. Então, é muito interessante, porque essa aula faz todo mundo no dia seguinte acordar e falar, agora eu vou para a academia, é hoje mesmo que eu estou indo, porque é bom para minha saúde mental. Então, é muito legal essa aula. Aí a gente tem neurociência e comportamento, com o professor Eslen Delanogari, né, que é sensacional. Se vocês acompanham ele nas redes, ele tem um curso chamado Dopamina, e ele é nosso professor. Então, a parte de neurociência e comportamento é dada pelo professor Eslen. E aí a gente entra em... Eslen, na verdade, ele quis arrasar, ele dá 2 dias seguidos, tá? Então, vocês vão ter aí 12 horas, mais 18 horas de aula com Eslen Delanogari. Depois entra a prevenção de doenças, com o professor Lancha Júnior,
sou fã, não sei vocês, a Lu não pode falar porque tem o viés do amor, mas eu não tenho, tem um viés do amor também, que agora eu já sou miga, então tem um viés do amor, mas é simplesmente o nome, né, na nutrição que a gente leu sentado lá desde sempre nos livros, né, e nos 200 e não sei quantos artigos. Uma vez conversando com ele, eu falei, eu preciso colocar aqui uma informação sobre você, quantos artigos você tem? Ele falou. Aí eu falei, e citações? E ele lançou um número 10.400. Agora fala a verdade. 10.400 é um número que a gente usa para mentir para as pessoas. Eu já te disse 10.400 vezes, mas é o número de citações do professor Lancha que dá essa aula para vocês. Citações de artigos que o homem escreveu. E ele topou, sob pressão quase nada da esposa, a prevenção de doenças é dada por ele, são 2 dias de aula. E aí a gente tem a importância da microbiota na saúde do emagrecimento, na saúde e no emagrecimento, perdão, com a doutora Giovana Leite, e temos sono e comportamento alimentar com a PhD em sono, professora Beatriz Laras, que é responsável pelo Instituto de Sono da Unifesp. Tá? Então, ela traz essa questão do sono no comportamento alimentar e o impacto que existe. E nós temos a Lu, que também gosta de dar muita aula, trazendo entrevista motivacional e CNV. A Lu faz essa entrevista motivacional completa, né, modelo transteórico, daí ela entra em CNV, mas hoje nós temos a prática de comunicação não violenta, que é dada pela Cindy Carbonari. A Cindy Carbonari calhou de ser minha irmã, né, mas ela é responsável pela implementação da comunicação não violenta na base colaborativa e em presídios, né, e em profissionais da área da saúde que atendem em comunidades. Então, é muito legal essa aula prática, que é para a vida, não é só para o nosso atendimento na prática clínica, é uma aula para a vida, inclusive para aprendermos a lidar não só com os nossos pacientes, mas com os nossos colegas, com os nossos amigos, com os nossos maridos, enfim, com todas as pessoas, né? Outro dia o Paulo falou para mim, eu perdi, você acredita? Ele falou, você acredita que eu procurei a minha jaqueta hoje o dia inteiro? Aí eu falei, comunicação não violenta. Se eu não tivesse aula de comunicação não violenta, eu ia passar o dia inteiro procurando também. Mas como eu tive aula, eu falei, deixa eu entender sua necessidade. Você está bravo porque não achou a jaqueta. Você queria usar a jaqueta hoje ou você está me pedindo para procurar a jaqueta? Comunicação não violenta, serve para a vida, gente. Serve para tudo. E essa aula é bem legal. Encerra o curso, né? Essa aula de comunicação não violenta. São aí 2 dias de aula ao vivo com a professora Cindy. E depois vocês têm a prova, né, de conhecimentos gerais a respeito da pós-graduação. Por que essa prova? Né? Porque nós estamos falando de um curso que acontece de forma online, né, EAD, e é de extrema importância, tanto para mim, quanto para a Lu, quanto para a Plenitude, que as pessoas que saiam dizendo, eu sou pós-graduada, nessa pós-graduação, tenham realmente assistido o conteúdo. Né? A gente não gostaria de apenas entregar um diploma para as pessoas mudarem o nome do Instagram. Nós queremos realmente que essa pós faça diferença nos profissionais que saem dela, né? Que diferenciem os profissionais que cursaram essa pós. Então, para a gente é de extrema importância. Essa prova não tem intuito de punir ninguém, né? É uma prova simples, mas é uma prova que consegue fazer tranquilamente quem assistiu todas as aulas. Não consegue fazer quem não assistiu, né? Não é uma prova pegadinha, não é nada disso. Mas ali a gente consegue identificar realmente as pessoas que cursaram, né, a pós-graduação, o que eu acho de extrema importância, até para vocês que levam a sério o curso, né? Quando você fala, eu sou pós-graduada, por esta pós-graduação, você quer que o colega que diga, eu também sou, tenha o mesmo conhecimento minimamente que vocês tiveram, né, para que faça bonito e que represente vocês também. Então, esse é o curso que a gente montou. A Lu ia falar alguma coisa? Fala, Lu. Eu ia falar, Linda, 2 coisas. Uma prova, ela tem um intuito também de vocês, ela é uma prova que vocês têm um prazo para fazer, hoje eu não lembro se são 48, 72 horas, se o Lu tiver aí, o Gus puder me ajudar, mas a ideia é que ela seja também uma forma de vocês avaliarem aquilo que ficou faltando, e como vocês têm um prazo para fazer, a hora que chegou numa pergunta, falou, puxa, eu não lembro isso, volta no material, estuda de novo, se precisar, discute com um colega. A ideia da prova é que vocês também possam ter essa autoavaliação e ver o que ficou faltando e, de repente, buscar um pouco mais de informação, que ela também seja uma ferramenta de aprendizado, tá? Isso era uma coisa que eu queria falar. E a outra, alguém perguntou aqui para mim, a Aline, perguntou no chat, se com a pós-graduação os alunos se tornam especialistas em nutrição comportamental. Então, aqui eu queria falar 2 coisas. Nutrição comportamental não é uma especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Nutrição. Tá? Perfeito. Não é uma especialidade. De qualquer forma, todas as especialidades que existem, né, que no ano passado aumentaram algumas e tal,
para que você tenha o título de especialista, você tem que se submeter a uma prova da Abram. Então, depois de fazer qualquer curso, você tem que se submeter a uma prova da Abram, e se você passar na prova da Abram, por exemplo, de fitoterápicos, aí você vai poder dizer que você é especialista. Exato. O que o curso te dá você é pós-graduada. É especializado, não especialista. Exato, especializado, pós-graduado em nutrição, em comportamento alimentar. A gente nem usa muito nutrição comportamental, porque, na verdade, isso é uma marca registrada. O que a gente É importante falar é uma isso. Nutrição empresa, né? comportamental é uma empresa, é o nome de uma Uma empresa empresa. que dá cursos, né, de ferramentas comportamentais. Então, nutrição comportamental, inclusive a Mali foi a minha orientadora de mestrado, né? Nutrição comportamental é uma empresa, a Mali é uma das sócias dessa empresa, né? E é uma empresa que dá cursos na área de comportamento alimentar. Não é uma pós-graduação, não é uma especialização, né? Quando me perguntam, você é nutricionista comportamental? A minha resposta é sempre uma pergunta. Eu pergunto, você não é? Porque como que você não é, né? Como que uma pessoa acessa a alimentação sem acessar um comportamento? Da mesma forma, pessoal, por exemplo, neurociências, existem milhões de pós-graduações em neurociências, mas ninguém é especialista em neurociência, é especializado em neurociência, né? Uhum. Ninguém é especialista em nutrição funcional, é especializado em nutrição funcional. Ninguém é especialista em matéria infantil. Agora, recentemente, eu não lembro se entrou. Matéria infantil ainda não entrou. Não, o Ainda não fitoterápico entrou. acho que entrou. Fitoterápico entrou. Então, assim, a verdade é que ser especialista é fazer uma prova e tirar um título. Nem quem faz nutrição esportiva é especialista em nutrição esportiva se ele não fez uma prova. Se ele não cumpriu, são milhares de atividades que você tem que cumprir para ser chamado de especialista, tá, pessoal? Agora, a questão importante aqui o que para mim sempre foi importante, né? Não interessa como você vai ser chamado, interessa como seu paciente vai te chamar, né? O que ele vai falar sobre o que você fez na vida dele, né? Se for materno-infantil, se for funcional, se for fitoterápico, esse nome não interessa para quem você atende. O conhecimento interessa para você e o que você é capaz de entregar através desse conhecimento interessa para o seu paciente. Né? E, obviamente, esta especialização, porque ela tem caráter de especialização pelo tempo, pelo MEC e tudo direitinho, essa especialização torna um nutricionista que é especializado apto a dar aula de graduação. Não sei se vocês sabem disso, mas toda pessoa que é graduada e especializada na área pode dar aula na graduação. Né? Aí o mestrado, a pós-graduação também dá acesso a aulas em pós-graduações, a ser professor em pós-graduações. E o mestrado dá acesso também às faculdades públicas, né? A ser professor em faculdades públicas e etc. Tá? Então, esta especialização é uma especialização, você vai poder falar que você é especializado em comportamento alimentar. Para quem quiser, no seu Lattes, isso vai estar muito bem definido e escrito, né? Mas é isso, nutrição comportamental é uma empresa e nutricionista comportamental é um nome, né? Assim como nutricionista, sei lá, holístico. Se você quiser escrever no seu perfil nutricionista holístico, você pode escrever. Mas isso não é um título, tá? Rô, vamos abrir para aqui, pessoal. Vamos. Quem tiver dúvida, escrever no chat ou quiser abrir o microfone. Eu vou responder umas que chegaram aqui no privado para mim. Então, tem alguém me perguntando assim, olha, eu posso me inscrever porque eu tenho já uma outra graduação, ainda estou cursando nutrição. Pode, lembrando aquilo que a gente falou, o ideal é que você esteja, assim, pelo menos terminando o segundo ano, começando o terceiro, para já ter tido aquelas disciplinas mais básicas e conseguir acompanhar o curso. Mas tendo um curso de graduação, a regra do MEC te permite, sim, fazer matrícula em qualquer curso de pós-graduação. Como funciona a preparação para as aulas? Vocês vão receber as aulas que são ao vivo, vocês vão receber o link para a aula ao vivo, e depois da aula, normalmente, os professores compartilham se teve artigo, às vezes vídeo, enfim, o que teve, referência bibliográfica. E nas aulas gravadas tem os materiais também, que foram disponibilizados pelos professores. Quando tem os slides, o professor disponibilizou, vai estar lá no material para vocês. Então, todo o material que complementar a aula fica disponível no portal para vocês, tá? Perfeito. As aulas, quando elas são ao vivo, normalmente é sábado e domingo, aí depende se vai ser nos 2 dias ao vivo, se é um ou outro, enfim. Mas, por exemplo, quando você tem aula ao vivo sábado e domingo, é das 9 às 17, normalmente. Tem um intervalo para almoço, um intervalinho rápido de manhã e um no meio da tarde, mas normalmente é nesse horário, das 9 às 17, tá?
Que mais que chegou aqui? Então, depois da pós, eu posso dar aula em pós-graduação também. Algumas pós-graduações, sim, né? Isso vai da instituição. Tem instituições que exigem mestrado, tem instituições que exigem a partir de uma especialização, mas existem muitos professores especializados dando aula em pós-graduação, tá? E, obviamente, isso depende da sua capacidade de ministrar uma aula, né? Isso é sempre avaliado, mas o que acontece é que, uma vez que você é pós-graduado, você pode dar aula em graduação de nutrição, de forma geral. A Pabli está perguntando aqui, me formei recentemente, estava me sentindo frustrada, não me identificar com a nutrição, me fez iniciar o curso, não tive coragem de iniciar os atendimentos por não saber como fazer, estou encantada com as aulas da outra pós e quero muito fazer esta. Será que eu consigo tocar as duas ao mesmo tempo? Aí, Pablini, é muito individual, depende da carga horária das duas e do quanto você consegue se dedicar e se organizar. Então, eu conheço, assim, gente que faz 2, 3, 4 cursos ao mesmo tempo, e tem gente que, às vezes, tem dificuldade de levar um, porque depende muito, né, da sua forma de se organizar, do quanto você consegue se dedicar, então é uma coisa muito individual, e da carga horária que tem a outra pós, né, então acho que isso é muito pessoal. A Júlia falou, estou na 6ª fase de nutrição, posso me matricular no 6º período, eu imagino, semestre? Júlia, você só pode se matricular se você já tiver uma graduação. Se você não tiver um outro curso de graduação, não pode se matricular em nenhuma pós-graduação, tá? O MEC uma exigência do MEC. Formação, uma exigência do MEC, tá? Então, precisaria ter um outro. Já estou no 8º período, finalizo minha formação em dezembro, já posso me matricular na pós? Você só vai conseguir se matricular com o certificado de conclusão. Você pode se matricular na turma 7. Na turma 6 não dá tempo, porque começa em setembro as aulas, a primeira aula é essencial. Isso. Fran está perguntando, as aulas são de final de semana? São. Quando a aula é gravada e ela é liberada, vocês podem assistir à vontade. Quando a aula é ao vivo, é sempre no final de semana. E aí ela fica gravada para quem não pôde ou para poder assistir depois. A gente teve uma, não sei se é nessa turma, se é na 4 ou na 5, que a gente tem gente, por exemplo, da China. Portugal. Então, quando a gente entra ao vivo, chega uma hora que ela fala, gente, não dá, porque aqui está madrugada, eu preciso dormir, que eu não estou aguentando. E aí ela acaba de assistir a aula, porque mesmo as aulas que são ao vivo ficam gravadas para vocês poderem acessar depois. Então, até já respondendo a Laura, moro no exterior, consegue acompanhar bem sim. Olha, a gente tem gente de muitos lugares, do mundo inteiro. Então, assim, acho que o que tem mais problema de fuso é a China, porque realmente é um horário bem complicado. E ainda assim ela está acompanhando super bem, tá? Então, quanto a isso, não tem problema nenhum. A turma 7 abre em abril, eu acho. Olha, eu já lançando a data, alguns que se virem. Aquelas... A gente já lança uma data, tudo corre atrás. Mas é para o próximo semestre. É para o próximo semestre. Eu estou no 6º período de nutrição, já sou formada em Direito. Pode? Pode. Você já está entrando em estágio aí na pós de nutrição, pode fazer. Pode. Que mais, turma? Dúvidas? Vamos lá. Alguém quer abrir o microfone, fazer pergunta pessoalmente? Eu tenho uma. Vamos lá. Tudo bem, Giovana? Boa noite, meninas. Eu queria saber se tem módulos, ou se em algum dos módulos vocês falam assim, essa abordagem num paciente que está buscando hipertrofia, como falar com esse paciente, como falar com crianças, com os pais, que nem tem mais ou menos no livro mesmo de nutrição comportamental, né? Que ele dá umas divisões assim, nutrição comportamental, na prática da atividade física, essas coisas. Na verdade, assim, ó, você tem aulas separadas de 18 horas para cada ciclo da vida. Né? Então, por exemplo, quando a gente dá aula de ciclo da vida materno-infantil, você vai ter tudo isso relacionado à abordagem em crianças, né? Inclusive as ferramentas, quais são as entrevistas, quais são, né, o que avaliar, como entregar, como abordar, como falar com a família, tipos de parentalismo, tudo. Quando a gente fala de adolescente, a mesma coisa, né? Comportamento alimentar, construção do comportamento, os problemas, como abordar, como falar com o adolescente, por que não falar de determinadas formas com o adolescente. Quando a gente fala de doenças crônicas não transmissíveis, da mesma forma. Como abordar de uma forma comportamental todas essas doenças, todo esse acompanhamento. Então, para cada transtorno alimentar, da mesma forma,
tá? Então, para cada um desses, para hipertrofia, né, como abordar hipertrofia você precisa de uma dieta hipercalórica, né, e não tem como você fazer uma hipertrofia de forma muito intuitiva, se você não tiver uma dieta hipercalórica, né? Agora, dá para a gente abordar, e a gente aborda, sim, como tratar o paciente que vem até o nutricionista em uma busca estética. E aí tem a parte da distorção de imagem, o que que acontece, como identificar, como não identificar, tudo isso é abordado também, Giovana. Tá bom, obrigada. Imagina. O Wagner pôs uma pergunta, eu já respondi. Rô, quantas horas tem cada módulo, as aulas ao vivo? Você que está com os módulos. Normalmente os módulos são final de semana, são 16 horas. 16 horas cada módulo, normalmente. Frequência e lista de presença. Muito bom. A gente tem, na verdade, um acompanhamento, um rastreamento do quanto a pessoa assistiu da aula. Tá? Então, se acessou a aula, se assistiu inteira, se parou no meio, se terminou a aula e se estava nas aulas ao vivo, né? Ao vivo. Na aula ao vivo a gente faz lista de presença, por, na verdade, identificação, e nas aulas que são os módulos gravados, a gente tem esse acompanhamento de quem já concluiu a aula que foi disponibilizada. As aulas são aos sábados e domingos. E domingos, as aulas ao vivo, tá? um final de semana por mês. Isso. A aula ao vivo é de sábado e domingo, sempre. Um final de semana por mês. As gravadas vão ser liberadas no final de semana, sempre tem um cronograma, naquele final de semana do mês libera, mas vocês têm o mês todo para assistir até a próxima aula, tá? Que é quando vai ser liberada a próxima ou a próxima encontro ao vivo. A Jéssica levantou a mãozinha, pode falar, Jéssica, você consegue abrir seu microfone? Oi, boa noite, estão me ouvindo? Sim. Tá, super bem. Boa noite. Boa noite. Assim, faz pouco tempo, né, que eu comecei a atender, então eu ainda estou tentando me encontrar num nicho, mas eu sempre gostei muito da abordagem comportamental desde a época da faculdade. Inclusive, meu TCC foi sobre esse assunto. Porém, a minha dúvida, analisando um pouco das grades, né, das matérias que envolvem as pós, eu me interessei tanto por essa, né, comportamental, como por uma outra da plenitude também, que se eu não me engano, ela é integrativa, mas eu vi que tem bastante aulas da doutora Roberta também. E aí, como eu quero trabalhar... É o Rodolfo chamando para dar aula na clínica dele. Isso. E aí, assim, eu fiquei em dúvida, sabe? Qual que, para minha necessidade, né? Eu gosto de atender mais um público de emagrecimento, estou tendo bastante procura agora para pessoas muito magras, né, que quer ganhar massa muscular, que quer hipertrofia, aumento de peso, e eu não sei exatamente qual seria ideal para eu fazer nesse momento, entendeu? Olha só, Jéssica, as aulas que eu dou no curso do Rodolfo, eu dou na integrativa, eu dou na nutrição clínica, né? São aulas que são uma amostra, né, de algum dos temas que a gente traz de uma forma mais extensa aqui, né? Então, por exemplo, quando eu falo na pós do Rodolfo de esportiva sobre transtorno alimentar, eu falo de transtorno alimentar no atleta. Tá? Quando eu falo de gestão é um curso que a Plenitude me pediu que eu disponibilizasse para praticamente todas as turmas da Plenitude, né? Então, é um dia de aula. No entanto, as aulas que eu dou numa outra pós-graduação, né, são 2 ou 3 aulas que eu entrego em outras pós-graduações. Aqui a gente tem 18, a gente tem 300 e poucas horas, né, 380 horas, 360 horas. 18 meses. Alguém até me perguntou no chat quanto tempo dura o curso. 18 meses e 360 horas completamente voltadas para o conhecimento do comportamento alimentar e a abordagem do comportamento alimentar. Então, são coisas diferentes. Eu não conseguiria ensinar em uma aula, por exemplo, todas as abordagens de comportamento dentro da integrativa. O que eu trago para a integrativa é a parte da psiquiatria nutricional, né? Então, tudo que está relacionado na psiquiatria nutricional, e as características diagnósticas dos transtornos alimentares, que são essenciais que todo nutricionista conheça, tá? Mas eu não entro e não me aprofundo em prática comportamental em outras pós-graduações. Agora, o que você precisa identificar realmente dar uma olhada na grade da integrativa, né? Se de repente você acredita que a sua prática clínica pode ser beneficiada, se você sente mais necessidade do que está escrito ali na grade, né, das práticas que tem naquela grade,
Então, seria aquela pós. Se ao praticar a sua nutrição, você sente mais necessidade das ferramentas que a gente apresenta aqui, aí eu iria para esse lado. Mas é uma decisão muito individual, de verdade. Mas, assim, as aulas que estão aqui não são as mesmas aulas que estão em outra pós. As minhas a gente aulas nem lá, tem inclusive, tempo, são né? gravadas. E minhas aulas lá são gravadas, né? É. As aulas ao vivo que eu dou aqui, eu não dou lá, né? Claro que daria. O Rodolfo me pede, eu não consigo falar não. Mas eu não conseguiria fazer tudo ao mesmo tempo. Então, a verdade é que eu concentro todas essas aulas mais densas que falam sobre comportamento dentro da turma que tem interesse mais neste tema, né? Porque a senão gente também... consegue entrar mais na prática clínica, né, Rô? Quando a gente Ah, tem mais tempo, a gente consegue entrar mais na prática clínica e não só, olha, existe isso, isso e isso. Né? exato. Então, Consegue dar mais exemplos. a verdade é que, assim, ambas as pós são sensacionais, né? É um outro produto da Plenitude que é sensacional. Mas eu acho que cabe você também tirar essas dúvidas lá com a grade, né, sobre a integrativa e dessas aulas e ver, essas aulas que eu vou ter aqui são as aulas que eu sinto falta, são temas que eu sinto falta quando eu estou praticando no consultório. Eu não sei se eu te confundi mais ou se eu te ajudei. Ela te agradeceu por escrito no chat, então... Então tá bom. Então acho que foi ok. Algumas pessoas fizeram algumas perguntas, eu respondi aqui no privado no chat, mas as que eu acho que são interessantes para todo mundo eu vou falar. Mariana falou, então são 2 vezes ao mês? Não, Mari, é 1 vez ao mês. Às vezes a aula, na maioria das vezes ela é gravada, e às vezes ela é ao vivo, mas quando ela é ao vivo, ela entra nessa 1 vez ao mês, tá? Daí a São gente 2 dias, sábado e domingo. um final de semana ao mês, sábado e domingo. E aí a gente faz a aula ao vivo nesse final de semana e ela fica disponível para vocês poderem assistir. Quando o curso acaba, uma outra coisa que perguntaram, vocês têm acesso por mais 6 meses, então o curso dura 18 meses, a gente tem um final de semana, sábado e domingo inteiro de aula, seja ao vivo, seja gravada, e quando o curso termina, vocês têm a prova, mas depois dessa prova, vocês têm acesso durante mais 6 meses, não só ao conteúdo da pós, mas também aos grupos de discussão, aos grupos de estudo da Plenitude, que vocês podem assistir de todos os cursos de pós-graduação que estiverem acontecendo. Então, durante mais 6 meses, depois que acabar o curso, vocês têm acesso a isso, tá? O Gus compartilhou aqui o link, onde a gente tem mais informação do curso, quem quiser aqui no chat, tem o link, ele pôs aqui das 2. Para quem já tem diploma em outra área e vai cursar após, mas ainda está cursando a graduação em nutrição, sairá com o diploma deste curso com... Sim, É que o assim, diploma do curso, sim, mas como a Rô falou, porque o curso de pós-graduação, ele não é um curso profissionalizante, ele não te nenhuma dá... pós nenhum curso de pós-graduação é profissionalizante, mas você sai com o mesmo título, tá? Que todo mundo. Você vai sair com o título de especializada em comportamento alimentar e coaching nutricional. Só vai ter que esperar aí o CRN para pôr em prática na clínica. É um módulo por mês. Como fica em Isso. termos de horário? A escola... É assim, ó. A pós-graduação é um módulo por mês durante 18 meses e cada vez que tiver aula, esse módulo por mês é sábado e domingo o dia inteiro. Gravado ou ao vivo, tá? A gente vai sempre informando vocês. A clínica escola, ela acontece 1 vez por mês, um mês sou eu, um mês é a Rô, a gente intercala. Normalmente é às quartas ou quintas, Rô? Quartas? Quartas, Né? Às quartas-feiras, às 20 horas. Fiz semana passada, já não lembro. Às quartas-feiras, às 20 horas. Então, 1 vez por mês. 1 vez sou eu, 1 vez é a Rô. Esse é a clínica escola e o grupo de discussão de caso. Os grupos de estudo de todos os cursos de pós-graduação da Plenitude que vocês têm acesso, a gente tem praticamente diário, 2 ou 3, então varia o horário, às vezes é às 19, às vezes é 20, às vezes tem 19, 20, 21, que aí cada pós-graduação traz esses grupos de estudo que tem o quê? Sempre alguém fazendo uma apresentação, trazendo alguma informação, dando uma aula e abrindo para vocês tirarem dúvida e discutirem, tá? Então, isso Cláudia, acontece quase diariamente. A clínica escola é todo mês, ela não é obrigatória, ela é algo que a gente entrega para quem quer
Exato. Normalmente, por exemplo, os alunos, a gente tem um grupo com vocês no WhatsApp, então normalmente os alunos falam, Rô, por exemplo, faz a linha do tempo com a gente, para a gente aprender a fazer a linha do tempo. Então eu faço ao vivo uma linha do tempo. Mas essa parte da aula não é obrigatória. Essa clínica escola é algo que a gente faz para a gente tentar pôr em prática para vocês o mais que a gente puder, as dúvidas que vocês trazem, né? De casos clínicos, muitas vezes os alunos trazem o caso clínico e pedem que a gente resolva o caso clínico com eles na clínica escola. Né? Então, esse é o trabalho da clínica escola, tá? Mas não é obrigatório, é opcional. A ideia da clínica escola foi justamente que nós pudéssemos ter mais contato com vocês. Porque como tem uma boa parte do curso que é gravada, a gente queria poder ter mais interação, ter espaço para vocês tirarem dúvida. Então, sempre a gente abre no começo com esse espaço para vocês trazerem dúvidas, coisas que às vezes ficaram de outras aulas e que a gente, de repente, pode ajudar. E aí a gente também apresenta e discute um caso clínico ou que a gente traz ou que os alunos mesmo propuseram, tá? A Ângela está perguntando se tem que fazer TCC. Não, Ângela, já faz 1 ano e pouquinho, acho que quase 2, que o MEC tirou a obrigatoriedade do TCC, né, que seria o trabalho de conclusão de curso, não é terapia cognitivo-comportamental, é trabalho de conclusão de curso, e agora ele não é mais obrigatório. Então, como a Pablina escreveu aqui, o que vocês têm mesmo de avaliação é essa prova no final de todos os módulos, no final de todas as aulas, tá? O que mais, turma? Mais ninguém, mãozinha levantada? Os valores de investimento. Se eu disser Gustavo, parte, a gente não tem a menor ideia. Eu não Gustavo, tenho você escreva para nós. ideia. Não sei. Gustavo, help. Mas a gente cuida da outra parte, entendeu? A gente cuida da parte, a gente é coordenadora da parte de, exato, ensino. A parte financeira não é nossa. Ai, que fiasco. No site tem todas as informações, mas vou colar aqui para vocês, só um minutinho. Obrigada. Obrigada, Gus. Quem mais? As aulas começam 17, 18, 16, 17 final de semana? Primeira é 17 e 18 de setembro com a Dani Callas. 17 e 18 de setembro com a Dani Callas. Eu e a Rô entramos na primeira parte dessa aula. Para dar boas-vindas. Para dar boas-vindas, para estar com vocês, para conhecer vocês, para fazer esse trabalho de integração que a Dani faz no começo. E aí, depois, tem todo o cronograma em outubro, tem outro módulo, depois vai sendo um módulo por mês. Qual é a ideia, pessoal? A ideia é que a gente possa estar com vocês como coordenadoras, pelo menos a cada 3 meses em aulas, né? Além de todo mês na clínica escola. Porque é uma forma também da gente ouvir de vocês, ter feedback e estar realmente conduzindo a turma, né? E não simplesmente coordenando à distância, né? Embora o curso seja AD, as coordenadoras nunca ficam à distância, elas são sempre bem próximas nos grupos de WhatsApp para a gente poder fazer desse curso cada vez algo realmente melhor para os alunos que ingressam no curso, tá? Tudo bem, turma? Mais alguma coisa? Tá todo mundo com fome, tá todo mundo quieto. Todo mundo quer jantar, né? Falamos de comida aqui no começo, tá todo mundo pensando na comida que cozinharam mentalmente, essa é a verdade. Ó, a gente fica à disposição também, né, via Instagram, via chat que vocês se inscreveram, para o doutorado vem, olha lá. Ela está proibida temporariamente. Eu estou proibida por todos os meus amigos, familiares, porque começaram, basicamente você faz um artigo, eu fiz 3, foi uma coisa assim de louco. E fiquei quase maluca, mas vou tirar 6 meses de intervalo para um doutorado que talvez eu faça, tá, amiga? Depois a gente conversa sobre isso, não me mata, mas fui convidada já, então ele vem, não vai ter jeito, não vai ter como, é isso. Ela já está passando mal. Eu vou estar aqui com vocês, firme e forte, doida, doutorando. Se você me abandonar mais 6 meses, eu vou fazer para melhor atendê-los, amiga, eu vou fazer para melhor atendê-los, pensa pelo lado positivo. Tudo não quer demais. Ai, Aline, beijo, viu? Aline, gente, obrigada, viu? Obrigada pela presença de todo mundo, obrigada por vocês estarem aqui com a gente essa noite. Como a Rô falou, se tiverem dúvidas, podem mandar no nosso direct, podem mandar lá no grupo, os meninos também estão à disposição. Esperamos encontrá-los em breve, daqui 1 mês praticamente, quando começa o curso. Se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma coisa, a gente está à disposição, tá bom? Tem alguém aqui que já está com a gente, além do Daniel? Não, acho que foi o Dani só que colocou.
Levanta a mão quem já está. Teve gente que falou que vai para a turma 7, porque pega o diploma no final do ano, então já está na próxima. A Augusto colocou aqui, ó, um WhatsApp para quem tiver dúvida. Ai, show, Gus. Obrigada, Augusto. Quem tiver dúvida pode chamar no WhatsApp. É isso, pessoal. Boa noite para vocês. Bom restinho aí de semana. E espero vê-los em breve. Bom jantar para Beijo. todo mundo. Boa noite. Boa noite. Beijos.